Bom, pra quem já tomou um susto logo de cara, sim, essa é minha cara sem barba. E coisa inútil essa informação, mas vamos lá. Coisas que eu refleti de 2025 pra cá. E que agora estamos aí nas primeiras semanas de 2026 e muita coisa pra rolar debaixo da ponte, porém acho que vai ser um ano que vai passar rápido também, assim como passou o ano de 2025, que muitas pessoas com quem eu pude conversar, das mais íntimas, né, as mais chegadas, todos me disseram a mesma coisa. Nossa, eu tô com um senso de urgência muito grande. E tem um monte de explicação que tem viés político, que não é o assunto do canal, e também viés espiritual, que vamos dizer que é uma das linhas que o canal tenta atingir, porém eu não sou líder de seita, não sou pastor, não sou um religioso e não sou um pregador também. Não é esse meu intuito aqui, mas eu gosto de fazer as pessoas pensar, assim como eu paro e reflito muitas coisas. Inclusive eu ouvi a seguinte mensagem pós o Natal, aliás, já no ano de 2026. Tivemos a oportunidade de passar na casa de veraneio da família da minha sogra, que ficou só eu e minha mulher. Aí recebemos a visita de um casal e ela, que tem uma empresa, né, a moça, comentou, tem uma empresa de venda de artigos para produtos. Mas não vem o caso eu falar, que senão a gente acaba citando marca e essas pessoas às vezes não querem se expor. Então, como eu não tenho autorização de divulgar, fica a dica. E aí ela comentou assim, cara, tu pensa demais. E aí eu vi que muitas coisas aconteceram de 2023 para cá. Porque não adianta o pessoal tentar tampar o sol com a peneira. O país, por causa de decisões políticas, ele tá num rumo bem próximo de um precipício. Aliás, próximo não, a gente já tá caindo, na verdade. E aí, quem se ofenda aí, por favor, saiba que, de fato, petistas lobotomizados, vocês não terão voz aqui. E se vocês ficarem me xingando aqui, cara, que bom, que só vai dar engajamento. Então, se o objetivo é me esculachar aqui, faça com todo prazer aí, porque vai ser bem-vindo. E aí, aquela velha história, quem é. Quem se coloca, se posiciona anti-PT, já é taxado automaticamente de bolsonarista, o que também é uma. Cara, aí entra aquela discussão doida. Mas enfim, não falando de pessoas, e não de partidos, e sim dos objetivos. Eu vi que nos últimos anos, e eu acho que isso veio desde 2022 talvez, mas acho que se agravou muito 23 e 24. Aliás, 24 e 25, para ser sincero. Isso veio numa crescente. E é isso que provavelmente vai estar aí, alguma coisa remetendo a isso na capa do vídeo. Eu adoeci. Mentalmente eu adoeci. A ponto de, por que eu tirei a barba? É que pra vocês aí pouco importa isso, né? Mas que eu tô com essa cara aqui que parece um dedão do pé. Eu tô com uma cara redonda, ou seja, engordei pra caramba, mais do que já tava acima do peso, entrei num nível de obesidade bem complicado. E pra variar eu tô com uma alopécia, que é um buraco aqui onde não sai pelo da barba. Vocês talvez não vão perceber aí, teria que deixar agora a barba crescer para vocês verem num outro estágio, mas isso pouco importa, não acrescenta a imagem, e sim o que eu tô falando. E o que eu observei? Está começando a ficar visível que eu adoeci. E eu adoeci mentalmente. Por quais motivos? Por olhar à volta e ver assim, pô, tá todo mundo com uma cegueira? Ou é só eu que percebo as coisas? E não que eu me ache uma pessoa mega blaster inteligente. Mas eu comecei a ver, será que ninguém mais está percebendo o que está acontecendo? Mas aí agora vem a alcunha do lado positivo da coisa. Ela, a moça essa, citou que eu penso demais. E aí eu vi que eu parei muito para reclamar, como eu citei, e isso me fez adoecer. Ponto. Quem não gostou do conteúdo já cai fora agora, mas eu acho que é importante que quem não saiu, vocês terão uma mensagem muito boa. E eu resolvi mudar as coisas. E eu resolvi trazer uma postura de uma visão otimista. Porque eu sinceramente eu não creio que nós venhamos a entrar numa espiral infinita de coisas negativas. Eu sinceramente ainda quero apostar minhas fichas de que a humanidade está num caminho sim que um dia vai melhorar. E que a gente vá, de alguma maneira, crescer com o que está aprendendo. E só se aprende errando, tropeçando. Apesar que alguns ignoram a história e acabam tentando apagar fatos, existem pessoas ainda encarnadas, eu digo pessoas vivas, que contam coisas lá de 1940, 50, ou que ouviram dos seus pais. Então a gente ainda tem como ouvir histórias de 100 anos para trás até agora, para a gente saber que é possível a gente dar uma guinada positiva. E eu falo agora em âmbito nacional, em âmbito mundial, porque, cara,
de tanto que eu me coloquei em situações ruins de reclamar dos clientes, reclamar da postura das pessoas, eu vi que reclamar é a pior coisa que a gente vai fazer na vida. Reclamar não muda o teu presente e reclamar não mudará o teu futuro. E aí outra, com tudo que tu já teve de lições anteriores, continuar reclamando, olhando porque tu galgou o que tu plantou, não vai fazer o teu agora e o teu futuro melhorar. Logo, o que eu percebi? Cara, eu cavei um buraco, me enfiei nele e tava me enterrando, já tava com só a boca e nariz pra fora. Vendo isso, por exemplo, eu era um cara que tinha muito cabelo. Meu pai tem cabelo até na sobrancelha aqui, né? Ele não tem calvície. E eu tô desconfiado que o tanto que eu perdi de cabelo aqui, na verdade, é alopécia. De estresse, de preocupação. Só que, na contrapartida, nós não podemos também ser largados a ponto de a gente não se preocupar com nada. Ou seja, a gente tem que achar uma coisa que um outro cara, com quem eu tentei ter um canal de humor tempos atrás, isso lá em 2021, 2022, não de humor, mas a gente tentava ser doido, assim, falar as coisas que vinham à mente. Só que daí entraram as políticas do YouTube de cortar um monte de palavras, mais do que já havia cortado no passado. E aí a gente viu, poxa, praticamente não dá mais pra falar o que a gente falava antes. Aí como o canal foi flopado do início ao fim, por uma série de coisas que hoje eu sei avaliar, e a pessoa que trabalhou comigo, aliás, as outras duas também, na época a gente aprendeu a fazer. E hoje, minha audiência, por enquanto, é pífia, né? Eu espero fortemente que isso melhore. Se não, obviamente, eu já tenho um outro projeto onde eu vou me alçar. Mas eu acho que não vale a pena eu largar isso aqui, e sim mudar. E aí eu vi que, cara, reclamar não adianta. Também ser um otimista bobo não adianta, mas a gente tem que falar de coisa boa. Porque ao mesmo tempo em que nós temos uma Europa invadida por uma questão lá de... cara, aí entra questões de ONU e uma série de fatores onde as pessoas fizeram uma política que validava e, vamos dizer assim, favorecia com que pessoas fizessem migração de uma outra região para lá, e hoje os caras estão enfrentando o quê? Divergência de cultura. E aí tem o pessoal que gosta de puxar uma adaga para cima e ter os seus cânticos, que é melhor eu não citar aqui para o canal não dar um ban, e no puxar essa adaga pro alto, proclama lá, profere palavras X e Y, e sai literalmente... Só vou fazer esse sinal aí, esse barulho, não vou dizer o que. Pessoas lá. Então assim, tem uma invasão acontecendo na Europa. Aqui também houve êxodo de países vizinhos nossos. Por uma questão de o lugar está tão ruim devido a práticas, cultura e o não enxergar as coisas, que o melhor lugar, devido ao tamanho, é o país, é o Brasil, por ser mais desenvolvido devido justamente toda uma região costeira. Então tu tem praia, tem pesca, que até deveria ser mais explorada. Aí tu tem gado, tem oportunidades ainda, apesar de ser o celeiro do mundo, é um país que tem oportunidades sim, e por isso que as pessoas vêm para cá. O lugar é atrativo. E também porque oferece uma estrutura boa, porque por onde tu anda, tem fruta para tudo que é lado, assim como em toda a América, mas aqui vamos dizer que, devido ao território, tu tem uma diversidade maior. Aí tu tem culturas diferentes, tem a questão de, existem 3 tipos de clima aqui no país, o quente e úmido, o quente pendendo a seco, e o mais frio aqui, né? Então, devido também, mais uma vez, às proporções do país, tu pode escolher um clima, eu quero um clima mais frio, tende a vir mais para o sul. Apesar que, né, nem sempre aqui é frio, a gente sabe. Mas acaba que toda essa conversa é para dizer a vocês que não façam o que eu fiz. Parem de reclamar. Parem de olhar talvez até o noticiário. Só que é óbvio, não façam a cegueira seletiva. Analisem os fatos e vejam que nós estamos a todo instante sendo manipulados. Só que a gente descobriu isso com 30 anos de atraso. A gente vem sendo manipulado desde lá as diretas já. E eu não sou favorável a nenhum tipo de regime ou de governo que toma conta com o poder militar. Não sou favorável. Porém, eu não gosto de governos do jeito que estão hoje, não. Porque nós temos há muito tempo sempre um lado político. E aí quando entra o outro, logo ele é abafado. Ou logo ele tende a ser execrado.
né, e taxado de maluco, estriônico e assim vai. Então é difícil, porque aqui não existe um pêndulo onde hora vai para um lado, hora vai para outro. Não, a corda está sendo esticada para um único lado, e em algum momento ela vai arrebentar. Mas é isso, passei para vocês a minha visão agora, e quero deixar bem claro a vocês que sim, eu vou mudar a minha postura aqui, e eu já comentei nos outros vídeos aí para trás, que eu quero que vocês assistam assim que possível, né? Voltem na ordem aí, talvez uns 3 vídeos, entre 1 a 3 vídeos para trás, vocês vão ver que eu falo isso, que eu tô pensando em mudar, inclusive mudar o nome do canal. Não é à toa que eu vim agora sem barba, vim com uma outra fisionomia, ou seja, o famoso mais de cara limpa do que antes, porque eu quero de fato mudar as coisas. Eu quero mudar o meu peso, eu quero mudar o que eu olho no espelho. Claro, não tudo, mas o que eu digo é olhar e ver assim, pô, tô com mais saúde do que antes. Não é o fato de eu quero uma estética perfeita, né? Isso só nascendo de novo, né? E olhe lá, dependendo do que mandam de skin, não tem muito como consertar, não. Mas, de fato, ser a melhor versão que eu consigo ser de mim mesmo em 2026. E aí mudar também o que eu falo, mudar o que eu penso e, de fato, fazer. Porque às vezes a gente fica amarrado esperando uma solução divina acontecer, quando na verdade, cara, é que nem aquela parábola do cara que queria ser salvo e ficava pedindo ajuda para Jesus Cristo. Só que daí passou um cara com o bote lá e a enchente acontecendo. E a pessoa não quis ser resgatada. Depois veio sei lá o que, e no final veio um helicóptero e o cara não quis embarcar. Aí ele chegou lá nos céus e comentou, poxa, mas tu não me salvaste, Jesus? E ele disse, pô, cara, eu mandei 3 tentativas lá, tu que não quis. É mais ou menos isso. Então, para que a gente traga bons fluidos, boas vibrações, é necessário com que a gente mesmo comece a propagar isso. Jesus, e para quem acha que eu sou aqui meio metido a filósofo e que filósofos tendem a ser ateus, e sendo que eu não sou nem filósofo e não sou nem um líder religioso e não tenho religião, tem mais isso. Mas eu acredito sim em Deus e em Jesus Cristo. Motivos, com o tempo eu vou discorrer isso aqui, para não deixar esse vídeo imenso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é, nada na tua vida vai mudar se tu mesmo não tomar alguma atitude quanto. É claro que nem todos nós temos o mesmo tempo de oportunidade, a mesma janela, porque tem gente que acorda às 5h30 da manhã não para ir tomar café. Tem gente que às 5h30 da manhã já tá lá no ponto do ônibus, ou do trem, ou do metrô. E que sai do trabalho às 8 e chega em casa quase à meia-noite. Isso quando ele não sai do trabalho para estudar em algum lugar. E aí volta para casa 1 e pouco da manhã. É às 5h30 no outro dia, de novo ele tá no ponto do ônibus. Então nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu sei, isso é real. E eu que sou um sortudo em muita coisa e tenho que começar a enxergar isso, que eu trabalho boa parte do tempo de casa. Então eu levanto, tomo café e, cara, eu sento aqui às 8 da manhã, quando às vezes eu saí da cama às 7h30. E isso que às vezes eu já tô acordado, mas eu tô lá olhando umas bobagens no telefone, que é outra coisa também que tem que mudar. Porque daí tu já vem com a mente toda cheia de turbilhão de informações. Algumas delas pessimistas devido à política. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, um detalhe. Eu não costumo fazer jabá time nesse canal, mas acho importante eu falar aqui. Procurem sempre na descrição desses vídeos aí algo a respeito do que eu tenho a ensinar a vocês. Assim como em um outro canal onde eu falo de software e cursos que eu ministro, aqui também eu vou deixar no link para vocês, para que, se não comprar nada, pelo menos ao clicar ali e navegar já está me ajudando, já está impulsionando os números. E óbvio que, se vocês chegarem até o outro canal por intermédio disso que eu estou falando, lá vai aparecer meu Pix, deem alguma contribuição, porque isso faz com que eu consiga entregar mais conteúdo para vocês. Afinal, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse canal está muito longe da monetização. A gente se vê.